Estamos ao vivo no Instagram. Vamos bater um papo sobre o livro A Arte da Guerra e conceitos da constelação. Amor em Guerra é o nosso curso. Hoje estamos partindo para a fase final. A gente está fazendo aqui um curso. Quem está chegando aí agora, sejam bem-vindos, todos vocês que estão entrando. Foi uma série de 5 lives onde nós estamos estudando, nós estamos unindo conceitos de um clássico chamado A Arte da Guerra com teorias sistêmicas. E nós vamos bater um papo. Bom dia, Divânia, seja bem-vinda. Nós vamos bater um papo aqui, partindo para a reta final desse curso que nós fizemos, fantástico, chamado Amor em Guerra. Deixa eu pegar aqui minha colinha para não deixar passar nada batido. Passar tudo bonitinho para vocês. Apliquem toda a teoria. A transformação de vida, ela acontece, no meu entendimento, ela acontece de duas coisas, teoria e prática. Você praticar, mas sem uma base teórica por trás, você anda em círculo. E ficar também só na parte teórica, também você não avança. Então a gente precisa desses dois canais, teoria e prática, trabalhando juntos no dia a dia. E com esses materiais, com as lives, com os nossos conteúdos em áudios, o que a gente faz? A gente introduz a teoria e bora para a prática. Vamos praticar. Um clássico de 2.500 anos, é um dos livros mais vendidos no mundo inteiro. Seja bem-vinda, Ana. Bora trabalhar. Um dos clássicos. Uma coisa que eu admiro muito é essa de apreciar esses materiais que perduram com o passar do tempo. E esses materiais que perduram, que continuam vivos depois de muitos anos, eles têm algo para nos ensinar. E uma palavra chamada humildade, ela me faz questionar o que eu ainda não aprendi. Que este livro, esse material, esse conteúdo quer me ensinar e eu não transformei isso em prática na minha vida, em algo concreto que eu posso aplicar. Eu faço muito isso com a Bíblia. Eu estudo a Bíblia desde 2014, que eu venho estudando, lendo, tentando entender o que está escrito lá e aplicar na minha vida. E eu fico sempre questionando, por que esse livro ainda não se torna verdade na minha vida? Por que tudo isso que está aqui eu não consigo aplicar? E aí eu vou me questionando e aos poucos eu vou aprendendo. Aos poucos eu vou expandindo a minha consciência e eu acredito que a gente está aqui para isso, é expandir, evoluir. Nosso maior vilão é isso aqui, é o nosso cérebro, essa caixinha aqui, ela é poderosa. Se você não souber usá-la a seu favor, ela trabalha contra você. Quem vai querer um pedacinho de pera? Se você não souber usar esse mecanismo aqui, a seu favor, ele vai te sabotar, ele vai trabalhar contra você, porque essa é a função dele, te proteger. E te proteger do quê? A pergunta é, do que você está me protegendo? Por que eu preciso de defesa? É um questionamento que você tem que fazer consigo mesmo. O ego humano, ele tem essa função. Na Bíblia traz muito o conceito, o cristianismo no geral, ele traz o conceito do inimigo, do diabo. E o que é isso? Se você não souber o que é isso, saber interpretar da maneira correta esses conceitos e acessar essas informações, você vai ser mais um na mão de muitas pessoas, mais uma vítima
E aí, vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso material, ao curso que a gente elaborou, né, que a gente trouxe aqui inicialmente, Amor em Guerra. Eu tive muitas insights com esse material, insights de novos produtos, de novos cursos, de novos treinamentos, o workshop sistêmico que está vindo aí. Vocês são meus convidados para estar dia 11 de julho. Anotem essa data, não percam. Dia 11 de julho vai ser a segunda edição do workshop sistêmico Ser Vivo, onde nós vamos trabalhar essa questão. Como sair da sobrevivência e ir para o comando. E a temática desse workshop vai ser essa. Inclusive eu consegui uma parceria muito legal. A gente vai ter uma professora de yoga conduzindo as meditações, as preparações para os exercícios sistêmicos. Então, tá vindo novidade aí, gente. Se preparem, dia 11, anota essa data, o dia inteiro, reserve essa data, não marque compromisso nenhum, porque nós vamos fazer um workshop muito bacana e vamos ajudar mais pessoas. E você pode contribuir com essa corrente do bem que a gente está construindo, tá? Dia 11 de julho, não perca essa data. Reserve ela, separe, porque vai ser um treinamento fantástico, um conteúdo muito bacana, muito massa que a gente está elaborando para te ajudar a sair desse modo de sobrevivência e entrar no modo de comando da sua vida. Como que eu faço para me sair da vítima, do sobrevivente? Essas duas coisas, esses dois conceitos são arquétipos. Como que eu saio do arquétipo do sobrevivente e entro no arquétipo do comandante, aquele que governa a própria vida? Como que eu acesso isso? Lá no workshop nós vamos trabalhar isso. E eu vou começar a produzir conteúdo sobre arquétipos, até mesmo para fortalecer essa nova jornada. Finalizando agora esse treinamento, a gente vai entrar neste universo arquetípico lá no grupo. Então, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, na bio tem o link para você entrar. E também você pode comentar, me manda uma mensagem por direct, que eu te mando o link para você estar entrando no nosso grupo e estar participando com a gente dessa corrente do bem que nós estamos construindo, tá? O grupo lá, ele é gratuito, você pode participar e absorver e ficar sabendo de tudo que a gente está produzindo, tudo que a gente está trazendo, né? Infelizmente, aqui no Instagram a gente não tem recurso suficiente para entregar tudo que a gente quer entregar para as pessoas. Então é necessário a gente usar esses recursos adicionais. Então esteja no nosso grupo, esteja na nossa comunidade para você saber de todas as novidades, de tudo que a gente está trazendo aqui. Beleza? Então vamos lá. O que aconteceu até hoje? Bom, nós começamos com planejamento, né? Primeiro capítulo do livro, A Arte da Guerra, é o planejamento. Eu estou aqui com minha cola aqui do lado, tá? Eu estou mexendo aqui porque eu estou mexendo no computador. Deixa eu arredar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de eu manejar aqui todo o esquema, aqui, todo o breguetinho. Então nós começamos com o planejamento. Depois a gente partiu para o custo da guerra, que é o segundo capítulo do livro, né? O custo da guerra. E aí a gente foi para o capítulo 3, vencer, ser, lutar. Então, e junto com esse conteúdo, o que nós fizemos? Nós pegamos os conceitos da teoria sistêmica e como é que eu adapto isso às relações, ao relacionamento? Como que eu faço para aplicar e entender quem é o meu inimigo, de fato, como que eu entro nessa guerra para ganhar? Vale observar, você no arquétipo do sobrevivente, você vai ter dificuldade de vencer a guerra, tá? Se você não sair do arquétipo do sobrevivente e entrar no arquétipo do comandante da sua própria vida, vai ser difícil, vai ser desafiante esse processo. Depois a gente foi para a posição estratégica, né? Onde você se posiciona estrategicamente para você entrar numa guerra para vencer. E aí a gente falou sobre energias, pontos fortes, pontos fracos. E finalizamos a live terça-feira com as manobras. E finalizando aqui, né, o ponto aqui até o momento onde nós viemos, que no livro, quando fala na parte de manobras, ele diz:
O perigo da manobra é transformar o caminho indireto em direto, desvantagem em vantagem. A comunicação no campo, tambores, bandeiras, é vital para evitar o caos. Nem toda ação direta produz resultado. Às vezes é necessário mudar a estratégia. Então, por esse motivo, entrou esse capítulo, né? Às vezes, quando você está seguindo um caminho, um erro que muita gente comete, o que acontece? Está seguindo um caminho e aquilo não está frutificando, aquilo não está dando resultado. O que a pessoa faz? Ela desiste. Não. É momento de você mudar de estratégia. Talvez a estratégia que você está usando para chegar naquele resultado não está sendo uma estratégia eficiente. É necessário fazer alguma mudança estratégica. É isso que as manobras ensinam para a gente, né? Então, por exemplo, como é que a gente faz essa aplicação para a gente? Estou fazendo só um resumo rápido aqui, só do que a gente viu até hoje, tá? Então, como que a gente faz nessa questão aplicação prática do dia a dia? Pô, você está cobrando muito, está tendo muita cobrança na relação, por quê? Se questione, né? Mudança de posição gera mudança de dinâmica. Eu vejo muitos relacionamentos com a energia trocada. O homem no feminino e a mulher no masculino. E aí o que acontece? Essa mudança de polaridade, a mulher vem para cima do cara. Ela fica muito cobrança, muito um general. É difícil comunicar nessa posição, nesse ponto, né? Se você não souber quais são suas armas e usá-las de maneira assertiva para vencer a guerra, você vai perder, você vai ser mais um sobrevivente. E eu tenho certeza que esse não é o seu objetivo, finalizar, perder a guerra, porque quando chega no confronto, acabou a guerra já está perdida, né? Quando você chega no campo de batalha e já começa a guerrear, ali, nesse momento, a guerra já acabou. E eu falei para vocês, ao longo dessa nossa estudo, que quando duas pessoas se unem, nasce uma terceira pessoa, que é a união das duas pessoas. Napoleão Hill, ele traz este conceito no livro Quem Pensa Enriquece, que ele fala sobre o mastermind. Quando duas pessoas se unem, gente, para qualquer finalidade, nasce uma terceira consciência, uma terceira entidade, um terceiro arquétipo. No caso do relacionamento, principalmente o amoroso, não é diferente. Quando duas pessoas decidem se relacionar, nasce uma terceira pessoa, o casal. Então ficar atento a isso. E essa pessoa que nasce, ela tem tantas necessidades, tem desejos, tem anseios, como cada um dos indivíduos. Se você não souber proteger e nutrir, essas duas palavras, proteção e nutrição, é que faz essa terceira pessoa que nasce crescer e amadurecer. E o casal, quando ele cresce, o que ele faz? Ele protege os indivíduos, ele protege e nutre. Assim como uma árvore, a natureza é perfeita, gente. Se você observar uma árvore, quando ela é pequena, ela precisa de ser regada, ela precisa de água, ela precisa de luz solar. Caso contrário, ela não cresce. Só que se você planta uma árvore de fruta, por exemplo, um pé de manga, depois que ela cresce, o que ela faz? Ela te dá fruto, ela te dá manga. Se você quer chupar uma manga, você tem que plantar uma árvore de manga. Essa é a terceira entidade que nasce na relação. Entendeu? Ela devolve, a natureza inteira, ela devolve tudo que ela retira. Tudo que ela retira, ela devolve para a natureza. E isso, essa dinâmica, é poderosíssima. Saber interpretar isso e aplicar isso na sua vida é show de bola. E agora nós vamos falar sobre adaptação. Capítulo 8 do livro Arte da Guerra. O que esse capítulo fala? O general precisa se adaptar às condições do terreno e mudar de estratégia conforme a necessidade. Há caminhos que não devem ser seguidos
e ordens que não devem ser obedecidas. Então, esse poder de adaptar-se, esse é um poder nosso. Sun Tzu valoriza a flexibilidade. O estrategista rígido, ele perde. E eu gosto de fazer uma metáfora com o seguinte, com a água. A água, ela é uma professora quando se trata sobre flexibilidade. Por quê? A água numa garrafa, ela toma a forma da garrafa. A água no copo, ela toma a forma do copo. Entende? E se você coloca uma barreira na água, ela vai dar um jeito. Ou ela vai evaporar, ou ela vai solidificar, ela vai dar um jeito ali. E ela é paciente. Você represa uma água, ela fica ali paradinha. Você solta, ela vai embora. Entende? Quanta aprendizagem a gente tira assim com coisas simples da natureza? E isso a gente pode aplicar na nossa vida, esse poder de adaptação, né? Então, como que eu faço isso na minha relação? Como que eu aplico isso de uma maneira prática? Os relacionamentos morrem quando as pessoas param de evoluir. Casais saudáveis, eles se adaptam às mudanças. O que é se adaptar? Adaptar carreira, filhos, tudo isso são fases que a gente vive. Perdas, amadurecimento. Por exemplo, hoje é o último capítulo desse ciclo. Teve o dia 1. Teve o dia em que eu estava com esse curso na cabeça, estava com uma ideia. E aí eu apliquei e hoje finaliza. E tudo na vida funciona dessa forma. Se você não souber usar isso a seu favor, aí eu te pergunto, né? Nos últimos 30 dias, o que começou e o que terminou? Todos os ciclos precisam ser finalizados. Tudo que começa, a gente tem que ter um fim. As coisas não podem ser tratadas eternamente. Tudo tem um fim. Todos os relacionamentos acabam, gente. Anota isso. Tudo acaba um dia. Não existe relacionamento que dura para sempre. Todos acabam. Afinal de contas, alguém morre um dia. A pergunta que você tem que fazer é: o que acontece nesse meio tempo? Entre o início e o fim, o que acontece nesse meio tempo aqui? Infelizmente, as pessoas elas começam muito bem, só que chega no meio do caminho elas se perdem. E o trem vira uma bagunça. E não é essa a intenção. A pergunta é por que isso acontece? E a segunda pergunta, né? Como parar esse ciclo destrutivo na sua vida? Né? Então, a vida ela tem fases. Não adianta você querer, com 30, 40 anos, querer se relacionar com uma cabeça de 15, 20 anos. A realidade é completamente diferente. 15, 20 anos você não tem nada. 30, 40 anos você tem boleto. Muitas vezes você tem filhos. E você não pode viver essa fase porque você está vivendo isso? Óbvio que não. Mas você precisa se adaptar à realidade. Você tem que encaixar com o momento de vida que você está vivendo. Isso é adaptação. É saber ler, fazer uma leitura do ambiente. Ok, o cenário é este agora. Como que eu tiro, como que eu extraio o melhor daquilo e como que eu prospero com este novo cenário, com essa nova realidade que eu estou vivendo. E infelizmente as pessoas passam anos e a cabeça não evolui, cara. A cabeça está lá atrás. Não, jovem. É para crescer, é para avançar. E eu faço para você uma pergunta aqui agora. Você está se relacionando com a pessoa que existe hoje ou com a imagem que você criou dela anos atrás? Então, você que está numa relação aqui, você que está num relacionamento, eu te faço uma pergunta. Você está se relacionando com a pessoa que existe hoje ou com uma imagem que você criou dela anos atrás? Quantas mulheres eu vejo assim, ai, que decepção.
Cara, não, cara. É a realidade que mudou, é o cenário que mudou. E lá atrás você criou uma imagem talvez infantilizada. Onde que eu estava com a cabeça? Não, você estava com a cabeça lá. Hoje você está com a cabeça aqui. Entende? Então, você que está numa relação, se questione. Você tá, com quem você se relaciona hoje? Você está se relacionando com a pessoa que existe hoje, com o cenário atual, ou com uma imagem que você criou lá atrás? Traga para o agora. Traga para a realidade. Traga para o momento atual. Né? E o que é flexibilidade emocional? O que é isso? Flexibilidade emocional. Não adianta você usar a mesma estratégia com o parceiro atual que usava no passado. Ou que viu seus pais usarem. Né? Pô, meu pai e minha mãe, eles faziam assim. Eu vou usar essas estratégias. Não funciona. Você tem que se adaptar ao cenário atual. Hoje em dia existem redes sociais. Anos atrás não existia. Hoje em dia existe internet. Anos atrás não existia. O cenário mudou. A realidade é outra. E aí você se questiona. Onde está minha cabeça? Né? Isso chama-se flexibilidade emocional. Eu estou resistente ou eu estou me flexibilizando? Cada relacionamento exige uma nova postura e quebra de várias lealdades invisíveis. Anota isso. Os nossos vilões, gente, eles são internos. Eu adoro uma frase de Les Brown, que ele diz o seguinte: se não existem inimigos internos, os inimigos externos não nos fazem mal algum. Eu amo isso. Se não existem inimigos internos, os inimigos externos não nos fazem mal algum. Essa frase de Les Brown, ela é uma frase fantástica e ela nos ensina sobre como que eu lido com esses inimigos, com essas entidades, com esses arquétipos que nos prendem, que nos impedem de dar um passo adiante, de avançar, de evoluir, né? Então, repetindo aqui, né? Cada relacionamento exige uma nova postura e quebra de várias lealdades invisíveis. Tem desafios que você ainda não viveu e você vai viver numa relação futura ou numa fase futura do seu relacionamento. Tem bombas que estão guardadinhas, só esperando você acionar o gatilho. E você tem que ser o quem? Aquele que desarma a bomba antes dela explodir. E como é que você observa, como é que você vê a bomba antes dela explodir e desarmá-la? Você tem que estar presente, você tem que estar atento ao momento atual ao qual você vive. Caso contrário, aquela cabeça lá de trás vai governar e você vai estar caminhando para a vida olhando de costas. A probabilidade de você fazer besteira é altíssima. E são essas quebras de lealdades invisíveis, de dinâmicas sistêmicas que nos aprisionam, é que nos fazem avançar. É simplesmente observar o que eu tenho que resolver, qual que é o meu desafio atual, qual que é o meu cenário, o que eu tenho hoje. Encare a sua realidade. O que eu tenho hoje? Pô, no passado eu tinha um carro do ano, hoje o que eu tenho? Hoje eu tenho uma bicicleta. Este é o meu cenário. Então não adianta eu querer ter o mesmo estilo de vida que eu tinha quando eu tinha um carro com a bicicleta. O cenário é diferente. Lá atrás eu tinha um custo com combustível. Hoje eu não tenho mais o custo com combustível, mas eu tenho que pedalar. Entende? Adapte-se à realidade na qual você vive. E amanhã, qual que é o cenário que eu quero viver? Qual que é a realidade que eu quero viver? O que eu estou fazendo para me chegar, para me viver essa realidade? Se você não olhar para frente, se você não avançar, você vai ficar preso. Você vai ser mais um refém da circunstância. Essa
dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de encarar a realidade é que as aprisionam e as fazem repetir sucessivas vezes o mesmo problema. Então, para este capítulo, do livro, eu faço uma pergunta para você se refletir, para você se questionar. Você hoje, você está se relacionando com a pessoa que existe hoje ou com a imagem que você criou anos atrás? Para você que está solteiro ou que você que está solteira, você está indo para a vida com a cabeça que você tem hoje ou com uma projeção de anos atrás? Questione isso. Eu tive uma dinâmica, eu aprendi uma frase fantástica quando eu cheguei aqui em Florianópolis. Você só descobre o que tem depois da curva, depois que você faz a curva. Você só descobre as oportunidades que existem depois da curva, depois que você faz a curva. Como que eu aplico isso na minha vida? Eu só descobri as oportunidades que existiam para mim aqui em Florianópolis depois que eu estava aqui. Lá em Belo Horizonte não fazia ideia do que existia. Entenda isso. Olhe, encare a realidade. Traga a sua mente para o cenário atual, ao qual você vive hoje. Qual que é o seu cenário atual? Qual que é a realidade que você vive? Na sua relação, na sua vida pessoal, qual é o seu cenário? As estratégias que eu estou utilizando no tempo atual são eficientes? Elas prosperam a minha vida? Eu consigo avançar? Não, então você precisa de flexibilidade. Volta lá atrás. E aí, capítulo 9. Leitura de sinais. Olha só que legal. Então, olha só o que está escrito no livro, quando se fala sobre leitura de sinais. Sun Tzu, ele nos ensina sobre observe os sinais. Poeira subindo, pássaros voando, conheça o terreno para posicionar seu exército. Sempre em locais altos e ensolarados. Observe antes de agir. Essa como é que fala? A joia que Sun Tzu nos ensina. Observe os sinais. Repetindo. Poeira subindo, pássaros voando. Conheça o terreno para posicionar seu exército, sempre em locais altos e ensolarados. Observe antes de agir. E como que eu aplico isso hoje na minha vida? Como que você aplica este conceito, trazendo essa teoria sistêmica, trazendo essa pérola maravilhosa, Primeiro, como que a realidade está se moldando a você? Quais são os sinais? Olha só, eu tive um desafio. A porta que eu tinha instalado, ela quebrou novamente. E eu fiz um mapa, eu fiz um mapeamento. Por que a porta quebrou? E eu fiz um diagnóstico, eu fiquei observando. Eu falei, a porta foi mal colocada? Não, ela foi bem colocada. Eu estava no dia que eles estavam instalando. Eu cometi algum erro? Também não. O que aconteceu? E houve uma pequena alteração. As roldanas. As roldanas que existiam antes na porta, elas eram mais fortes e elas tinham regulagem de altura. As que tinham na porta atual, que tinha sido colocada, não tinha. E aí eu tomando banho, eu observei que a porta do banheiro é suspensa. Só que eu olhei para a porta assim, eu falei, essas roldanas elas não têm força para suspender, deixar a porta suspensa, porque ela era mais pesada. Então a força do vidro pressionou o vidro no chão, e com o atrito de você abrir e fechar,
Ele não suporta isso. O que aconteceu? Quebrou. Bingo! Encontrei o problema. Legal. E aí eu me questionei. Por que essa informação trouxe para mim? Observe os sinais. O que essa informação quer trazer para mim? E aí eu fiz uma leitura para a minha vida. Quantas roldanas fracas existem na minha vida hoje? Quais são as roldanas que estão enfraquecidas? Eu fiz essa pergunta. O que é que está no oculto acontecendo que precisa do meu olhar clínico? E eu observei algumas mudanças de postura. Eu falei assim, eu preciso ajustar essa roldana aqui, ó. Eu preciso ajustar essa outra roldana. E literalmente, eu estava vivendo este cenário. Eu falei assim, caramba, velho. Entendi. E eu anotei uma frase que veio na minha cabeça. Sem base forte não há expansão. Construir um castelo num solo de areia, ele vai cair. Sem base forte, sem roldanas estruturadas, a porta vai quebrar de novo. E se trocar, quebra de novo. E se trocar, quebra de novo. Eu falei, bingo. O que eu estou precisando? O que o cenário está me apresentando no momento? Fortalecer minhas roldanas. O que é que está acontecendo no oculto que eu preciso fortalecer? Pegou o código? Entendeu como é que eu faço a leitura do meu cenário atual? Isso aí é uma pérola que você pode levar para a sua vida. Observe os sinais. O que é que você está vivendo? Eu tive uma cliente que teve a casa alagada. Trouxe uma informação. Bingo, o que é essa informação? Beleza. Por que a casa está alagada? Porque aconteceu isso. Beleza, chegou no diagnóstico. Beleza, resolveu o problema. Beleza, agora o que isso quer me ensinar? Qual é a minha mudança de postura, de comportamento que eu preciso fazer para que minha casa não alague mais? Entendeu? Essa leitura de sinais que Sun Tzu nos ensina. Então, olha só, quem está numa relação, observe, gente, pelas fotos. Tem um estudo de Harvard que 4 professores, pesquisadores de Harvard, eles identificaram. Eles falam que é o seguinte, só pelo tom das brigas eles se identificam se essa relação está por um fio ou ela vai perdurar. Eles conseguem identificar com um diagnóstico cirúrgico só pelo tom de conversa. Eu vejo, gente, em foto do Instagram. Pelas fotos eu vejo se o relacionamento vai avançar ou se ele não vai. Ontem eu fiz uma constelação fantástica. 3 horas depois, a cliente recebeu um feedback positivo. Gente, o universo, a vida, ela funciona pra gente. É uma decisão interna. Uma mudança de postura interna muda todo o cenário. O universo, ele é quântico. Ele acontece no invisível. Você mudou o seu olhar, muda a realidade. Fique atento a essas questões, a essas coisas. Então, qual que é o aprendizado pra gente aqui, ó, dessa parte, né, de leitura de sinais? Leitura de ambiente e metacomunicação. Anota esse termo, metacomunicação. Leitura de ambiente e metacomunicação. O que é isso, metacomunicação? A nossa comunicação, gente, ela acontece em 3 níveis. O que você fala, o que o seu corpo fala e como você fala, tudo isso comunica. Só que o que você fala representa somente 7% da comunicação. Os outros 93% está no
como você fala e o que você não fala. Todo não verbal, ele comunica, ele não fala, ele grita. Tem uma frase que eu adoro: o que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Então observe essa parte poderosa. Metacomunicação. Perceber os microsinais de afastamento, de saturação do parceiro, que antes da crise exposta. Buscar sempre o lugar ensolarado, a solução futuro, em vez de o vale escuro, o ressentimento do passado. Existe uma dinâmica na PNL chamada de leitura de mente. Isso é a coisa mais perigosa que existe na vida. O que é isso? Leitura de mente de acordo com a PNL. É você criar imagens na sua cabeça com base no que você está observando do outro. Então, o que acontece? Você está observando sinais de afastamento, você está observando algumas coisas, ao invés de você criar um cenário, eu acho que é isso, pergunte, eu acho que é isso. Fulano, é isso que está acontecendo? E dê liberdade para o outro falar sim ou não. Infelizmente, a maioria das pessoas tentam manipular, com medo de feridas emocionais, rejeição, abandono, manipulação, humilhação, traição, e a pessoa se protege das feridas e não tem uma conversa madura, assertiva e resolutiva. Eu estou aqui para atacar o inimigo. Quem é o meu inimigo neste momento? Fulano, aconteceu tal coisa. Faz sentido isso aí ou é só a imaginação da minha cabeça? E dê liberdade para o outro falar sim ou não. No passado eu tive um relacionamento em que a parceira gostava de namorar com vários homens. Ela gostava de ter vários namorados. Eu vi aquilo assim e eu falei, não, isso comigo, eu não curto esse trem não. Para mim a relação tem que ser monogâmica. E aí eu cheguei atacando ela? Não, primeiro eu tirei evidências. Eu vi, realmente está acontecendo. E eu fui ter uma conversa madura. Eu virei para ela e falei assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você é livre para fazer suas escolhas. Você pode escolher a vida que você quiser. Você pode, inclusive, ter vários relacionamentos. Você é livre para isso. Ela olhou para mim, é sério? Eu falei assim, sim. Só que comigo tem que ter uma relação monogâmica. Você pode ter, mas se você quer ficar comigo, tá aí um conflito. A gente tem que resolver isso. Ela, o que você está insinuando? Eu falei assim, não estou insinuando não, estou trazendo aqui evidências. É isso aqui, ó. Eu não curto. Aí você toma uma decisão. O que você quer para a sua vida? Você quer viver uma relação monogâmica? Ou você quer reviver uma relação poligâmica? Tem gente que gosta disso. Eu não critico ninguém. Você é livre para fazer o que você quiser. Só que para toda a escolha tem a renúncia, né? Tem as renúncias. Então, se você quer viver esse caminho, comigo não vai dar. A gente tem que resolver isso aqui agora. Com esse tom, gente, nessa conversa aqui, ó, de boa, tranquilo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com uma visão equivocada. A gente tem que permitir o outro errar. Sem crítica, sem julgamento. Tem gente que quando percebe um erro já chega com o pé na parede, com o pé nas costas. Não seja um tolo. Não entra na frequência. Mantenha a sua frequência elevada, mas haja como um guerreiro e não como um sobrevivente, né? Então, capítulo 10. Conheça o terreno. Identifique o terreno. O que Sun Tzu quer nos ensinar aqui sobre terreno? Existem terrenos acessíveis
indiosos, neutros, estreitos. Conhecer a topografia evita armadilhas e garante a sobrevivência. Sun Tzu fala sobre diferentes tipos de terreno. O que é o terreno, gente? É o campo onde acontecem as guerras. Identifique o terreno. Então, existem diferentes fases no relacionamento. Tem a fase do namoro. Anota uma coisa, todo namoro nasceu para acabar, para dar errado. O namoro tem que dar errado, gente. Se você está namorando, se você quer namorar, se você está numa fase de flerte, isso tem que dar errado. Por quê? O dar errado no namoro ou é casamento ou é livramento. Eu tive uma cliente, 14 anos namorando com um cara. Eu falei assim, esse cara não vai casar com você não, moça. 14 anos de namoro. Eu falei assim, não. E esquece. Ele está usando você como muleta. Não existe isso. E ela, iludida que ele ia casar com ela um dia, eu falei assim, não, isso não vai acontecer. Desencana. 14 anos. E a outra, 4 dias. 4 dias de relacionamento. Eu já queria que o cara... Eu falei assim, não, moça, aí também você está muito ansiosa. Calma. Respira fundo. Entenda o terreno, a fase pela qual você está passando. Entendeu? Então, qual que é o terreno? Terreno de conquista, início de relação. Terreno de construção, definição de valores, compromissos. Beleza. Vocês firmaram uma relação, a relação está firme? Beleza, para onde que a gente está indo? Eu tive uma cliente, foi casada há 19 anos. O cara terminou para viajar pelo mundo. A mulher entrou num estado de sofrimento absurdo. Porque largou ela para viajar pelo mundo. E eu perguntei para ela, desde quando ele tinha sonho de viajar pelo mundo? Ela, desde sempre. Ela me disse, desde sempre. Mas desde sempre é quando? Desde quando eu conheço ele. Eu falei assim, na primeira semana? Ela, na primeira semana ele falou isso. Eu falei assim, olha o sofrimento que você poderia ter poupado. Na primeira semana ele já falou o que ele queria. Mas você tentou tirá-lo do caminho dele. 19 anos. Não adianta, gente. Essa fase inicial é para fazer esses alinhamentos, por mais que você goste da pessoa. Um amor maduro, ele tem isso. Beleza, gostei, deu aquela química, tá, mas você está indo para onde? Não adianta, se você é uma educadora física e o cara pelo qual você se apaixonou, ele é um DJ. Vai ser uma relação destrutiva, porque DJ trabalha de noite, educadora física levanta cedo. O sono dos dois vai ficar comprometido, a vida dos dois vai ficar comprometida. Ah, Rona, não pode? Sim, alguém vai ter que abrir mão. Alguém está disposto a abrir mão? Não, não está. Então, o cenário está apresentado. A gente dá um jeito. Comigo, esse trem de dar um jeito comigo não funciona. Porque eu sei para onde que eu estou indo. Esse trem de dar um jeito, esse jeitinho brasileiro. Eu tenho girize disso. Eu odeio jeitinho. Ah, vamos dar um jeitinho aqui. Eu odeio isso, cara. Eu não gosto. Isso não é benéfico para o brasileiro. E isso é uma característica do brasileiro. Esse dar um jeitinho. Não, vamos fazer um puxadinho aqui. Ó. Aí você destrói tudo. Não, cara, esse tem de jeitinho. Ah, não, vamos só dar uma canchambrada. Vamos dar só uma... Não funciona isso, cara. Isso é pobreza. Elimine isso da sua vida. Resolva um problema. Crie soluções. Não busque jeitinho. Não, cara. Ó, eu tô indo pra lá. Você tá indo pra onde? Eu gostei de você. Beleza. E tô indo pra lá. Você tá indo pra onde? Eu tô indo pra lá também. Então vamos agora. Achei. Fechou. É assim que relações saudáveis se constroem. Uma relação saudável ela é construída. Então conheça o terreno. Conflitos, os desafios. Quais são que você está vivendo? Então, terreno de renovação, de reconstrução de confiança. Pô, houve uma treta na relação? Houve uma traição?
Houve uma traição? Beleza. E aí? Ah, não, pra mim não tem perdão, tem que terminar. Então, beleza. Não, mas se eu gosto dele, eu quero olhar isso. Beleza também, mas assuma a responsabilidade da decisão que você está tomando. Tome uma decisão madura. Tome uma decisão de um adulto. Olhe no espelho e sinta orgulhoso pela decisão que você está tomando. Uma vez me perguntaram, você perdoa a traição, Ronan? Eu falei assim, claro. Claro que eu perdoo. E você convive? Claro. Por quê? Gente, isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. A minha vida mudou quando eu escutei uma palestra de um padre contando a história de uma mulher lá em Belo Horizonte. Eu estava na missa, na época eu fui na igreja católica, estava lá na missa, e o padre estava celebrando a missa, e ele contando a história de uma mãe lá de Belo Horizonte. O que aconteceu? Durante um assalto, o filho dela era frentista de um posto de combustível, chegou um assaltante para assaltar o posto. O filho dela reagiu ao assalto. E aí o assaltante matou o filho dela. E aí ele foi pego em flagrante, estava preso. E aí o que aconteceu? Antes dela ir para o velório do filho, ela foi lá na delegacia, atrás do cara que matou o filho dela. Antes de ir para o velório, ela foi lá. Cara, essa história explodiu meu coração quando eu fiquei sabendo disso. Ela foi lá na delegacia. E ela virou pro cara que matou o filho dela. Você trouxe muitas dores. Eu estou observando que você não teve uma mãe. A partir deste momento eu te adoto como filho. Ela falou com o assaltante, com o cara que matou o filho dela. A partir deste momento eu te adoto como filho e eu vou te amar. Antes dela ir pro velório do filho dela, ela foi fazer isso. Eu falei, cara, isso não é uma mãe não, isso é um ser evoluído. Você sabe quem contou essa história? O cara, ele virou um palestrante, ele conta essa história. Pagou pela pena, né? Porque no Brasil você cometeu um crime, você tem que pagar pela pena. Pagou pela pena, mas teve sua vida reconstruída. Nada acontece por acaso, cara. É fácil fazer isso? Não é. É possível? É. Isso é coisa pra gente grande. Isso é pra gente maduro. E você tá aqui pra isso. Pra você resolver o seu problema. Sacou? Ela foi fantástica. Eu falei, cara, eu queria conhecer essa mulher. Numa boa. Pra tomar uma decisão dessa, diante de um cenário desse. Pois é. Tem uns seres evoluídos por aí. Eu já vi umas histórias muito cabulosas. Essa veio aqui agora. Então, o que é o terreno? Olha só, o terreno são o quê? Os sistemas familiares. Trouxe um exemplo fantástico. Gente, tem um monte de cordas invisíveis nos segurando. E eu colocar o dedo no outro, culpando ele como o vilão do problema que eu estou vivendo, é não entender a dinâmica da vida. Lealdades invisíveis, esses trem, cara, culpas, mágoas, medos. Quando você se relaciona com uma pessoa, você não está se relacionando com a pessoa. Você está se relacionando com todo o sistema envolvido. E isso traz pra gente aprendizados. Quando você se casa, você não se relaciona apenas com uma pessoa, que é o livro está falando em cima, mas com o terreno. O terreno ancestral dela. Respeitar o terreno do outro, a história dos pais principalmente, dos envolvidos, é a única forma de caminhar seguro. E aí, quais são as situações críticas? O que Sun Tzu traz pra gente sobre situações críticas? Olha só, capítulo 11, tá acabando, gente, tá no finalzinho.
O livro descreve os estados de espírito das tropas, dependendo do quão profundo eles estão no território inimigo. Olha só, terreno de dispersão, terreno crítico, terreno mortal. No terreno mortal, a única opção é lutar com tudo para sobreviver. Eu vou começar a trazer conceitos sobre arquétipos. A maioria das pessoas com as quais eu lido estão no arquétipo do sobrevivente. O sobrevivente, ele tem uma função momentânea. Qual que é a função momentânea? Te livrar, salvar sua vida. Depois, você tem que aposentar esse arquétipo. O problema é que a maioria deixa o arquétipo do sobrevivente comandar a vida delas. E qual que é o problema? A maioria das pessoas, elas não estão viciadas em fracasso, mas elas estão viciadas em recomeço. Então, para você recomeçar, você precisa de um fracasso. É assim que nascem as dinâmicas doentias, destrutivas. Não, você não está... O problema não é o fracasso, é o depois dele, você quer recomeçar. É uma química do cérebro, você tem que parar isso, tá? Senão você não vai, não, você não flui, não. Aí você tem que parar isso na sua vida. Então, entender as situações críticas. Nós temos esses arquétipos internos. Gente, é um universo gigante que existe dentro da gente. Você tem que entender como que isso se manifesta na sua vida. São 12 arquétipos poderosos. Eu vou falar muito sobre isso. Vou falar muito. Vou trazer esse conceito arquetípico. Eu estou preparando. O curso está acabando aqui, mas não acabou a nossa jornada. Entra no grupo, entra lá, porque lá a gente vai ter coisa muito legal para você aprender, para você aprofundar, para você vencer a sua vida, cara. Eu sou apaixonado com isso. Então, a verdadeira identidade de um casal, ela aparece aonde? Onde que aparece a identidade do casal? Na doença, nas perdas, nas crises financeiras, nos conflitos. É aí que aparece, cara. Tem uma máxima que diz o seguinte: quando você não tem nada, você conhece o outro. Quando você tem tudo, você conhece a si mesmo. Anota isso. Quando você não tem nada, você conhece quem está do seu lado. Isso é bíblico, tá? Isso está no livro de Provérbios. Viste... como é que é? Esqueci o versículo. Mas ele diz... Nossa, veio na minha cabeça, agora fugiu. Um versículo em Provérbios que fala justamente isso. É na crise que você conhece o tolo. É na crise que você conhece o fraco. Tá? Então, as situações críticas é quando o pau quebra. Quando tudo vai bem, gente, é maravilhoso. É muito fácil você estar feliz e motivado quando as contas estão pagas, quando as coisas estão fluindo, quando o dinheiro está sobrando. É muito fácil, tá? Você tá manter focado. Yes! Disciplina todo dia. Quando está tudo em dia. É quando no período de guerra. É quando na situação crítica. É que você sabe quem é grande. Tá bom? Como você reage quando se sente ameaçado emocionalmente? Essa é uma pergunta que eu coloquei aqui. Como que você reage quando se sente ameaçado? Inclusive eu trouxe isso no áudio outro dia. Uma pergunta poderosa: como você reage quando se sente rejeitado? Como você reage quando se sente abandonado? Como você reage quando se sente criticado? Como você reage quando se sente traído? Anota essas informações, faça essa pergunta e analise o seu comportamento. Qual que é a minha reação diante dessas situações? E aí, na sequência, se questione: esta é a melhor postura? Ela é a mais adequada? Rona, diante de uma traição, eu pulo fora. Essa é a melhor postura? Essa é a melhor solução? Se questione sobre isso. E aí eu trazendo uma visão sistêmica. Identificar o estado atual da relação.
o casal está em um terreno de dispersão. Cada um para um lado, é um exemplo, ou em um terreno mortal, na iminência do divórcio. Esse é o terreno mortal, a iminência do divórcio. Gente, cara, eu tenho um exemplo fantástico de um casal aí que eu perguntei pra mulher, né? Numa nota de 0 a 10, sendo 0, vamos enfrentar qualquer parada, e 0, vamos acabar com esse trem agora. Qual que é a sua nota de 0 a 10? Ela falou 1. Ela deu nota 1. E eu, que bom, pelo menos deu uma nota, melhor do que 0. E aí ali eu vi o cenário que eu estava identificando. O que acontece? Os dois hoje estão voando. Os dois hoje estão assim, decolando. Então, mapear o momento exato dita a atitude sistêmica necessária para salvar ou encerrar o ciclo com dignidade. Anota isso. Dignidade. Gente, muitas pessoas, grande parte das pessoas não conseguem entrar numa nova relação porque estão presas em relações antigas. Você sabe por quê? Porque não encerrou o relacionamento com dignidade. Elas estão presas ainda em histórias incompletas. Encerrar com dignidade é você reconhecer o papel do outro na sua vida. Ronan, mas ele fez isso. A maioria das mulheres traz um monte de coisa. Ele fez isso, traz um relatório. E aí, o que é que você faz com isso? Eu só te faço essa pergunta. E aí, o que é que você faz com isso? Com esse relatório aí, com esse checklist. Entende? E capítulo 12. Ataque pelo fogo. Ataque pelo fogo. O que Sun Tzu quer nos ensinar aqui? O fogo é uma arma de destruição em massa. Deve ser usado com precisão e nunca movido pela ira. Um governo não deve mobilizar um exército por raiva. O fogo simboliza forças difíceis de controlar. Isso é o que está escrito no livro. Né? No relacionamento, quando se trata de uma relação, o que o fogo pode representar? Raiva, ciúmes, ressentimentos, orgulho. Isso é o fogo. Se não forem administrados, consomem tudo, destrói tudo. Eu falo o seguinte: o fogo, se você souber administrá-lo, ele vai te ajudar. Afinal de contas, é delicioso fazer um café. Você coloca lá o fogo, coloca a cafeteira, faz um cafezinho. Mas o fogo também pode destruir uma casa. Pode queimar tudo. Se você não souber administrá-lo. Então, é assim que acontece nas relações. Se não forem administrados, se você não souber canalizar o fogo, ele vai destruir tudo. E como é que a gente traz essa visão sistêmica nossa, né? Como é que a gente traz essa aplicação aqui no nosso dia a dia? Emoções intensas apontam para histórias maiores que o momento presente. Então, pessoas que têm picos de emoções apontam histórias maiores que o momento presente. A raiva cega. O ataque pelo fogo, por exemplo, no caso, na relação, no amor, são ofensas destrutivas e segredos revelados para machucar. Destrói o vínculo e quebra a lei do pertencimento. O fogo quebra a lei do pertencimento. O fogo, a paixão, a firmeza deve ser usado para aquecer e transformar, nunca para queimar pontes. Eu tenho algumas histórias, mas essas histórias elas são reservadas para treinamentos fechados. No workshop a gente vai trazer algumas questões. E é justamente isso, cara. Saber usar o fogo com sabedoria. E para a gente finalizar, o último capítulo do livro, né? Capítulo 13, inteligência.
que o livro nos fala? O que permite ao homem sábio vencer é a informação prévia. Conhecer as intenções do outro lado através de espiões internos convertidos, por exemplo, é indispensável. Todos, nas guerras antigas, todos usavam de espiões. O último capítulo fala sobre informação. Quem conhece a realidade toma melhores decisões. O que é a realidade? Boa pergunta, né? O que é a realidade? Eu faço uma analogia com um prédio, apartamento. São quatro casas, uma de frente para a outra. Numa casa mora um solteiro, na outra casa mora uma viúva, na outra casa mora um homossexual e outra casa mora o casal feliz. O homem solteiro olha para a viúva olha para o homossexual, o homossexual olha para o feliz, o feliz olha para o solteiro, e isso é a realidade. Esse conjunto é a realidade. Eu acho muito legal isso. Então, como que eu aplico isso no meu dia a dia? Muitos relacionamentos fracassam porque as pessoas presumem, interpretam e imaginam, mas não perguntam. Eu acabei de falar sobre saber fazer pergunta. Perguntar. Né? Substitua leitura de mente, gente. Eu sei o que você pensa. Cuidado com isso. Isso é perigoso, cara. Isso é perigosíssimo. Eu sei o que você está pensando. Isso aí é um perigo. Troque essa frase, né, essa fala, eu sei o que você está pensando, por me ajude a entender o que você está sentindo. Me ajude a entender. No amor, gente, na relação amorosa, e a escuta ativa, presta atenção. Quando o outro estiver falando, desliga o celular. Cara, pra mim, relacionamento amoroso, quando os dois estão juntos, tinha que ser proibido o celular. Porque não existe nada que rouba mais atenção do que esse bichinho aqui. Isso aqui é foda, cara, pra roubar a atenção dos outros. É investigar o que está por trás do comportamento. Principalmente do parceiro. Por trás de um ataque crônico. Há quase sempre uma dor sistêmica. Ou um medo de exclusão. Toda ação, gente, ela revela uma intenção por trás. Às vezes a pessoa está se protegendo, ela está com medo. Eu vivi esse cenário esse fim de semana. Compreender isso da chave da paz. Nada melhor, cara, do que o outro chegar armado, eu estou desarmado. Foi a história que eu acabei de contar para vocês. E eu vi, ok. Eu olhei para ela. Antes de conversar, eu olhei para ela. Isso eu sozinho. Eu olhei para ela e falei, cara, eu quero ficar com essa mulher. Eu respondi, eu quero. Ela é bacana, ela é gente boa. Mas esse comportamento aqui tá conflitando. Eu gostei dela, cara. Eu achei ela bacana. Vamos resolver o problema? Eu sentei com ela e falei. Tive uma conversa madura. Acho você fantástica, você é uma mulher incrível, eu gosto muito de você, estou gostando muito de você. Mas isso aqui vai dar pau na nossa relação, a gente precisa resolver isso. E aí, o que você decide na sua vida? Qual que é a decisão que você toma em cima disso? Opa! O que você decide diante desse fato? Não ataque, a empatia profunda. Porque quando a pessoa tem esse comportamento destrutivo, ela está revelando uma carência. Ela está revelando uma ferida. A maioria das mulheres, tá, gente? Eu vou falar uma coisa pesada aqui. A maioria das mulheres não perdoa a traição. Mas o cara, quando ele trai,
tem dinâmicas por trás. Tá? Tem dinâmicas ocultas. Tem coisas envolvidas ali atrás. Entendeu? A mesma coisa acontece com as mulheres. A mulher, quando ela trai, tem coisas escondidas. Ninguém numa situação de expansão para a vida faz algo destrutivo. Todo mundo que cria algo ruim está num estado de sofrimento. Anota isso. Todo mundo, quando pratica o mal, essa pessoa não está bem. Essa é a base da constelação. A base da constelação, ela veio disso. Tem uma tribo que chama Tribo Zulu. Bert Hellinger morou 15 anos nessa tribo, uma tribo africana. E ele observou que nessa tribo as coisas fluíam assim, de uma maneira assim, maravilhosa naquela tribo. E ele observou um comportamento diferente naquela tribo. E ele quis entender. E ele documentou a canção da criança. Isso eu vou falar no nosso workshop. Então é o seguinte, eu vou trazer essa história sobre como que Bert Hellinger desenvolveu o método das constelações familiares no nosso workshop. Esteja no grupo, fique sabendo mais sobre as coisas que nós estamos produzindo para o lado de cá. Entra lá, seja bem-vindo você que está chegando. É um prazer te receber. Tem coisa fantástica acontecendo, tá bom? Nos bastidores. Finaliza aqui agora este treinamento Amor em Guerra. Todo o material está sendo entregue no grupo do WhatsApp. Ele tá lá. Todo o material, infográfico, áudios complementares para você aprofundar. Por nada, Edivânia. Material para você sentar a bunda no sofá e estudar. Sentar a bunda na cadeira. Sofá não, sofá você dorme. Sentar a bunda na cadeira e estudar, fazer uma reflexão sobre sua vida e partir para o próximo nível. Galera, muito obrigado por terem me acompanhado até o momento. Deus abençoe todos nós. E vamos para o próximo, né, gente? É assim que funciona a vida. Próximo projeto, próximo passo, mais um passo. Um grande abraço para todos. Fui!